Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar prosseguimento aqui aos vídeos que recentemente eu postei sobre IPOs recentes, né? Então eu vou trazer hoje a Pets. Você que gosta da Pets 3, vai ser um vídeo aqui um pouquinho mais enxuto, vou trazer os fundamentos dela, que na minha opinião, dentre os IPOs, foi ou é a empresa mais preparada, que estava mais preparada para abrir capital. A Pets que lá atrás teve um private equity ajudando ela a crescer, depois de todos os anos ali de crescimento, ela abriu capital, isso foi recentemente, se não me engano, 2020, certo? Se eu estiver errado, 2021, mas se não me engano, 2020, a abertura IPO foi muito bem e recentemente volta aos preços de quem ali reservou para ter o preço de abertura do IPO, tá? Então, importante, small cap sofre com o macro atual, mas não é só eu que estou falando, pessoal, até já convidando vocês para dois merchants. Eu vou deixar na descrição uma carteira de small caps para esse ano aqui de 2022, que é um dos anos mais interessantes para se investir em small cap, tá? E também vou deixar um vídeo, se eu lembrar, do pessoal do Dica de hoje, tá? Que fala sobre boca de jacaré. É um vídeo um pouco merchan, longo, mas um pouco merchan porque eles vão fazer um curso lá na frente. Mas o Daniel Nigro, ele explica um pouquinho dessa diferença histórica entre a oscilação do índice de small caps versus o Ibovespa e comenta também sobre preço-lucro, fundamentos, sobre todas as small caps. Então, pessoal, é um momento para quem tem a possibilidade, primeiro, ter caixa agora e alocar esse caixa, ficar congelado ali por um bom tempo, isso 1 a 2 anos, é o melhor momento para se acumular small caps, porque foram elas ou são elas que caem mais, tá? 70%, 80% de queda, tá? Não é a Vale, não é a Petrobras, não são as blue chips, principalmente as conectadas com commodities, tá bom, pessoal? Então na descrição já deixo esse merchan para um vídeo no YouTube que não é meu, é do pessoal Dica de hoje, que eu gosto bastante, e para uma carteira recomendada, que é do pessoal da Levante, uma carteira de small caps bem agressiva. Então se você quer agressivamente investir agora com a possibilidade de ficar alocado sem mexer na carteira por um a 2 anos, pessoal, até um pouquinho mais, né? De 2 a 3 anos, small caps é a grande oportunidade da bolsa, tá? Então, feito esse disclaimer, passo aqui para o nosso disclaimer escrito e a gente vai falar sobre pets, pessoal. Para falar sobre pets, eu vou trabalhar aqui essa telinha, pessoal, e vou tentar dar um zoom para vocês aqui nos fundamentos. Mas, vamos ver se eu consigo aqui. Beleza. Tá? Então, eu trago os fundamentos da Pets aqui de 2017 até o terceiro tri de 2021, não temos ainda o fechamento do ano, né? Qual que é a análise que eu tenho que fazer na Pets, na minha opinião? Analisar o EBITDA, então o lucro operacional antes de impostos ali, depreciação e amortização, crescimento bem robusto, bem interessante, dentro do contexto de uma varejista, pessoal, que a Pets é, por isso que sofre como todas as outras small caps, ela também sofre, por quê? Margem baixa, então veja a margem aqui de 2 a 4%. Porém, mesmo mantendo essa margem em 2020 e 2021 de 4%, ela aumenta o seu lucro. Então, boa gestão e eficiência, tá? Mesma margem, maior lucro, crescimento no EBITDA, isso é saudável, tá? ROI de 2 dígitos para uma small cap e para uma varejista, pessoal, tem que suar muito e ela consegue, e não é de hoje. Desde 2018 vem aqui com um ROI bem interessante, e esse ROI não é fake, tá? Porque a alavancagem é quase que nula. Principalmente depois do IPO, tem facilidade em pedir dinheiro para o mercado, seja por follow-on, tá? Capitalizando, ou futuramente debentures. Muito provavelmente o mercado vai comprar essa dívida para adquirir liquidez e depois ter ali ou pagamento em renda fixa ou emitir novas ações. Então, Pets, pessoal, é uma das empresas dos IPOs recentes que eu gosto bastante, né? Vocês sabem que eu não invisto em IPOs, mas eu trado Pets, tradei Pets. Então agora, nesse momento, é um momento interessante para investimento em Pets. Eu vou trazer para vocês os pontos que eu considero de acumulação para complementar, por exemplo, o vídeo do Daniel lá, do Dica de hoje, que fala muito mais de fundamentos e quantitativo e estatística, né? Eu aqui vou falar também de faixas de preço, não só os fundamentos, mas também faixas de preço no gráfico. E aí vocês podem ter um complemento, mas convido vocês a visitarem a descrição. Então, alavancagem baixa, tá? Dívida enxugada principalmente em 2021, tá? Então ela emite dívida, consegue capitalizar, mas mantém ali um endividamento bem baixo, tá certo? Então alavancagem baixa mesmo um ano após o IPO, tá? ROI continua de 2 dígitos, o caixa queimou o caixa aqui de 2020, tá? A IPO em relação a 2021, sim, mas o caixa está voltando aqui aos patamares pré
a abertura de capital. Mas sim, pessoal, toda varejista queima caixa. Se não queima caixa, contrai dívida. Tá? Então, quem tem caixa, no caso da Pets, tem caixa. E o principal, né? Fluxo de caixa operacional aqui, ó. Geração de fluxo de caixa operacional. Tá? É uma empresa que precisa de investimentos. Quando você vai lá para o FCL, menos o CAPEX, lá, o caixa livre, menos o que ela tem que investir, muito provavelmente vai estar negativo, muito próximo disso. Tá? Porque demanda investimento. Por quê, pessoal? Cresce. A Pets abre loja. Abre loja. Então, fluxo de caixa operacional tem que estar positivo, é o mínimo. Quando a gente olha para o fluxo de caixa menos os investimentos que são, como ela não distribui dividendos, muito provavelmente abertura de novas lojas, tecnologia, aquisições como a Z-Dog, por exemplo, tá? Fantástica, a Z-Dog tem capilaridade internacional, então a Pets vai estar ali postando nos próximos resultados, muito provavelmente alguma dolarização, tá? Alguma dolarização. Então o fluxo de caixa livre ali vai estar um pouco triste por causa desse fato que ela abre e tem um programa de crescimento. Né? Quem é mais antiguinho da Bolsa aqui vai lembrar que lá em 2012, 13, Bolsa caindo, em determinado momento, a Raia, na época era Drogasil ainda, né? Depois ela se fundiu, mas quando fundiu Raia Drogasil, a própria companhia, tá, divulgou um comunicado de mercado com o seu plano de expansão. E o mercado não só gostou no momento que foi divulgado, como esse plano foi estupendo. Talvez um dos melhores planos práticos e que de fato aconteceram, né? Não só o planejamento do Vanderlei Luxemburgo, o projeto do Vanderlei Luxemburgo, mas foi posto em prática o crescimento da Raia Drogasil. Tá? E o mercado caiu, o Bovespa, e a Raia Drogasil subiu. Então fez com que ela fosse ali um stock picking totalmente oposto à variação do Ibovespa, do índice geral. Tá? E do próprio small. Então, interessante olhar esses cases, né, que a Faria Lima gosta de falar, de crescimento. Me parece que a Pets é um deles. Tá? Agora eu passo para múltiplos, pessoal. Empresa de crescimento com lucro ainda pequeno, EBITDA crescendo, mas lucro também crescendo, mas ainda pequeno. Você vai para o preço-lucro, pessoal, vai estar um negócio maluco, né? 60 vezes preço-lucro. Para essas empresas de varejo, de crescimento, Magalu, Pets, se de repente a Via voltar a crescer, Mercado Livre, tá? Eu acho legal analisar duas óticas, ou o preço receita, tá? Ou o EV Enterprise Value, que pega ali o market cap, né? As ações vezes o preço, tá? Menos ou engloba também, menos ou engloba, chame como quiser, dívida, tá? Líquida. E aí você tem o EV dividido pela receita. Então, receita para mim é interessante, né? Quando a gente volta aqui para a parte da DRE, receita, pessoal, isso aqui, ó, é crescimento. Tá? De 2017 para 2020, por exemplo, cresceu 3 vezes. Tá? Se ela põe isso no bolso, não consegue pôr no bolso com tanta facilidade quanto a receita. Tá? Quando a gente vai lá para o lucro, a gente vê um lucrinho que, de certa maneira, cresce. Tá? Também dá para se dizer que cresceu 3 vezes, tá? Mas é um número bem menor. Ótimo, por quê? Margem pequena, impostos, tudo mais. Tá? Então, eu gosto de analisar a receita porque é algo que valoriza crescimento, tá? Não necessariamente caixa, tá? Porque a receita tem que passar lá por diversas linhas da DRE até virar o lucro ou não, tá? Então ela gera receita, ela gera caixa, tá? Então eu gosto do EV receita líquida, tá? 2 vezes, 2,26 vezes, e preço receita líquida, 2,22 vezes. Então, de acordo com o crescimento da receita, pessoal, eu tenho ali um múltiplo de 2 anos. Tá? O preço está precificado ali há 2 anos. Então, não é caro. Tá? Eu não acho a Pets cara. Eu sei que o consenso do mercado é justamente olhar o preço-lucro. Não tem problema, né? 61 vezes, 61 anos ali, para você rever ali o que você está investindo hoje. Eu prefiro receita. E aqui, pessoal, até se você for um pouco mais caprichoso na parte fundamentalista, e aí tem lá, por exemplo, o site do Dica de hoje, o pessoal da Levante aqui na minha descrição, tá? Porque eu não vou tão a fundo na parte fundamentalista. Poxa, ver um preço-vendas seria interessante, tá? Então, o preço das ações dividido por vendas totais ali que tem sempre nos releases, também pode ser um indicador dessas empresas que melhor mensura o desconto ou não das empresas de crescimento. Tá? Bacana. No caso de fintechs, preço, abertura de contas,
para facilitar um Nubank da vida, tá? O valuation do Nubank, preço-lucro, você está ferrado, você vai pagar muito, tá? Mas de repente você vai para um preço, abertura de contas, porque é o que o mercado valoriza. Então, cada setor desses novos, né, que não são empresas de valor, pessoal, cada setor ou cada empresa tem uma métrica ali no balanço que o mercado quer, que paga para ver, que ele paga um ônus para ver, paga ali um prêmio. Tá? Se pegar o preço da ação dividido por esse prêmio, tá, você consegue ter uma noção melhor de quantos anos o mercado está pagando aquele prêmio, não é o lucro. Tá? Bom, governança da Pets, pessoal, é uma empresa, assim como boa parte hoje, por isso que o índice de small cap está tão interessante por isso, pessoal. Pega as ações, todas as ações negociadas da Pets, multiplica pelo preço, tá? Você vai ter o valor de mercado, 5,9 bi. A Pets hoje, tirado a dívida, então você pega o valor do patrimônio todo da Pets, dos ativos, aquela coisa toda, tira a dívida, está maior, ela vale 6 bilhões hoje, tá? A firma vale 6 bi, tudo que ela tem de ativo menos dívida, tá? E o valor de mercado, as ações valem menos, tá? Então tem um desconto intrínseco aqui, certo? Novo mercado, governança. Novo mercado, 65% de free float e um tag along de 100%. Pessoal, tá aqui. Governança melhor dos mundos. Quando eu passo já mais para a parte de liquidez, parte técnica talvez, pessoal, é uma liquidez de blue chip praticamente, né? Tem uma média aí de 15 a 20 mil negócios por dia. Quase 100 milhões negociados dia. Então a Pets é uma baita de uma empresa que tem muita atenção. Se vocês olharem, eu não trouxe aqui, até uma falha minha. A composição acionária tem diferentes fundos posicionados. Então não é só o Brunão que gosta. Boa parte das cabeças pensantes da Faria Lima também gostam. Tá? Então a Pets tem a atenção do mercado, acho que vale a pena vocês olharem. Tá? Ontem foi um dia muito feliz, né? Subiu 7%. Tá? E eu acho que hoje, dia 12, vai continuar subindo, porque Hong Kong subiu, os mercados estão subindo hoje. E parece que é um dia contente para o mercado como um todo. Tá? Mas Pets, pessoal, se voltar a cair, e eu até acho que vai voltar a cair, tá certo? Vai voltar a romper esse fundo, certo? Eu vou trazer para vocês dentro do primeiro trimestre, quem está pensando em alocação para o longo prazo, não só nas carteiras recomendadas, mas também nas ordens limitadas, né? Cadastrar aquelas ordens limitadas no seu gráfico, me parece ser também, junto com os aportes mensais, uma estratégia muito boa. Tá? A Pets muito provavelmente deve atingir aqui os preços de IPO, tá? 16,69, 16,2. Tá? O IPO pré foi justamente o 13,75, né? A nota de corte ali, quem reservou. Então toca no IPO pré, como é importante, né? Quem participou da live de análise técnica aprende a montar esses pontos aqui que eu fiz, tá? Só abre conta na Necton aqui embaixo, pessoal, ou patrocinar via ou seja membro de R$8 por mês, você recebe o link dessa live, tá? Então tá aqui, deve chegar até os 16,69 nesse mini rush de janeiro. Tá? E depois, durante o primeiro tri, pessoal, até maio, tá? Eu acredito que a Pets vai valer no máximo 12,43, né? A gastrite máxima é 12,43. Então, dentro do meu planejamento, o desconto está sempre abaixo do IPO, né? Descontão sempre abaixo aqui dos 13,75, e para o primeiro trimestre eu vejo que ela no máximo pode vir aos 12,43. O que eu quero fazer com isso, pessoal, para ajudar vocês que também são investidores? Poxa, eu compro a Pets mês a mês. Ótimo, boa estratégia, todo mundo fala para comprar mês a mês, trimestre a trimestre. Agora, dentro também dos meus aportes, eu cadastro uma ordem aos 13,75 especificamente, cadastro outra ordem aos 13,6 especificamente, e a outra ordem aos 12,43. Se o mercado bater, belisquei ali um preço médio mais interessante. Não só os aportes mensais, mas eu também separo um pouquinho. Vamos supor que você tem 100% do seu capital para investir mensalmente. Separa desses 100%, 10% para pôr nessas ordens limitadas. É isso que eu faço, pessoal. Quem me segue na carteira da Necton recebe esses tipos de conteúdo. Link também na descrição para você. Tudo gratuito, pessoal. Tá? Então é isso. Esses são os principais alvos da Pets no curtíssimo prazo, pessoal. Eu tenho todo o desenho dela quando o mercado virar. Tenho, mas por hora a tendência é de baixa, a tendência é de acumulação. Então ficar de olho em volume financeiro, pontos de suporte. Quem conseguir acumular, tiver essa condição de acumular sem precisar vender, pessoal, e na minha opinião, fizer essa maneira híbrida de acumulação, mês a mês, tá? Paycheck é paycheck seu aí, né? Salário é salário, renda é renda.
mas também analisando pontos gráficos para ordens limitadas, né, aquele preço médio vai ficar mais azeitado, na minha opinião. E vocês sabem aqui, né, não tenho preconceito nenhum contra análise técnica, contra análise fundamentalista, macroeconomia, tudo isso tem que estar junto, acho que no pacote do investidor pós 2020. Pessoal, é isso. Links na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.